sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast Francês Básico, Pronúncia e Vocabulário e agora também um pouco de leitura e gramática. Estamos regravando todas as aulas nesse ano de 2022, então se você já ouviu, já conhece o podcast, volta lá no episódio 1, que a gente está regravando todas as aulas com agora o apoio de uma apostila e tal, tá tudo bem organizadinho, bem bonitinho. Porque eu achei melhor, assim, para quem acompanha e para quem tá aí nesse processo de aprendizado de francês. E as aulas também estão sendo disponibilizadas lá no YouTube, com a legendinha e tal. Então agora tá bem organizadinho. Se você entrar no grupo do Telegram, lá vai ser disponibilizada a apostila, tá? E aí também tô buscando aqui uma maneira de tentar disponibilizar um certificado para quem escutar todas as aulas. Então, enfim, vamos ver aí o que a gente consegue fazer para disponibilizar um certificado. Ainda não sei se vai dar certo mesmo, mas é isso tudo para ajudar vocês que estão aí, desse lado, enfim, tentando aprender francês e que também me deram bastante apoio desde o início do podcast, né, sendo curtindo, compartilhando, seguindo, indo lá no Instagram falar comigo e agradecer e tal. Então, enfim, é uma parceria, né? Enfim, vamos entrar aqui, então, na nossa aula 4. Quem está acompanhando na apostila aí já consegue ver qual é a aula de hoje. As letrinhas em vermelho, elas não estão sendo lidas, tá? Não se lê a letra em vermelho. E no final do podcast eu sempre faço uma revisão de tudo que a gente aprendeu. Tipo, vou fazendo uma releitura daquilo que foi dito, só pra gente realmente pegar, e para quem quiser ficar ouvindo sempre, vai lá no final do podcast e aí fica ouvindo, tipo uns 5 minutos antes, fica ouvindo, que aí lá tem a revisão, você não precisa ouvir todo o podcast de novo, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar aqui. Hoje a gente vai aprender o verbo vouloir, que é o verbo querer. O verbo querer é um verbo bem importante, né, porque a gente vive falando ele. Eu quero isso, eu quero aquilo e tal, assim, igualzinho no português. É um verbo bem informal, digamos assim, né? Você não vai chegar no restaurante e falar, eu quero tal coisa. Não, né? Mas o eu quero é pra você conversar ali, quando você tá conversando com as pessoas, com os amigos e tal. E você quiser falar, eu quero dormir, então quero tomar uma coisa, quero comer. Então a gente vai aprender como fala isso, eu quero. Vamos lá. Vouloir é o verbo querer, mas se você vai conjugar ele, né, no eu quero, então ele fica veut. Presta bem atenção nessa pronúncia. Veut. Então, se eu falar, por exemplo, eu quero, a gente já sabe, né, como que é eu. Então, é je veux. Je veux. Observa que não é vou, não é ve, não é ve. É tipo um V-A-T-I-O, mas bem com a boca meio fechada, assim. Como se você fosse falar um O. Então, ficaria V. Mais ou menos isso. Não é como se você fosse falar um O, não. A sua boca fica tipo num oval, assim. Não sei explicar, você teria que estar vendo a minha boca. Mas escuta bem o áudio e tenta pronunciar esse som. V. Je veux. Então, percebe que no je a gente fecha bem a boca. Je veux. Então, vamos lá. Je veux dormir, né? Que agora a gente fala um pouco mais rápido. Je veux dormir. Dormir é dormir, né? Eu sempre estou usando esse verbo, que é um verbo bem fácil, né, da gente entender e tal, porque é um verbo bem próximo ali da nossa pronúncia. Je veux dormir. Je veux dormir. Je veux dormir. Eu quero dormir. Se eu quiser falar outra coisa que eu quero fazer, eu quero beber, por exemplo. Je veux boire. Observa que tem sempre esse R gargantal. Boire. Se eu quiser falar que eu quero comer, por exemplo. Je veux manger. Observa que em manger a gente tem um R ali no final, né? A última letra. Mas é diferente de dormir. Porque dormir a gente vê que a gente pronuncia o R no final, né? Dormir.
E manger, não. Manger. Manger. Tá vendo que acaba no E? Je veux dormir. Je veux manger. Então, esse R é só para ele nos lembrar que a última sílaba é a nossa sílaba tônica. Então, você não vai falar mange, você vai falar manger. Manger. Porque se você falar mange, é outro tempo verbal. Mange é como, eu como seria. Então, je mange. Je mange. Percebe a sílaba tônica no comecinho, no man. Então, eu como, je mange. Je veux manger, tá vendo? Sílaba tônica no final, significa eu quero comer. Então, percebe a diferença? Je veux manger ou je mange. Je mange. Je veux manger ou je mange. Je veux manger, eu quero comer. Je mange. Diferença, manger, mange, tá? Então, esse R aí, ele nos mostra que é porque a última sílaba é a sílaba tônica. Tem bastante palavra que acaba sendo assim, a gente vai ver aí ao longo desses podcasts, desses episódios. Aí, no francês, não é igual no português, que no português a gente pode falar, por exemplo, quero dormir, né? A gente não falou o eu. Mas a gente sabe que a gente tá falando no primeiro, né, no eu. Em francês, a gente não pode fazer isso. A gente tem obrigatoriamente que botar o je veux. Você não pode simplesmente chegar e falar veux dormir. Não, é je veux. Por quê? Porque no segundo tempo ali, né, no tu, no caso, em português seria você quer, o tu quer. Então, é diferente o quer do quero. Né? Então, a gente consegue identificar quem é eu, quem é você. Em francês, não tem essa diferença, tá? Então, você vai pronunciar igual, inclusive a escrita é igual também, nesse caso. Então, je veux, eu quero, tu veux, você quer. Tu veux, je veux, tu veux, je veux. Então, eu quero, você quer. Então, é obrigatório botar quem é a pessoa que quer, tá? Nesse caso. Que mais? Je veux faire. O faire é fazer. Faire. Je veux faire. Je veux faire. Faire, fazer. Mas por que, né? Esse fazer aqui no meio dessa frase. Porque fazer é um verbo bem usado no francês. A gente tem bastante coisa que a gente utiliza o verbo fazer, que a gente não utiliza em português. Então, por exemplo, quando a gente vai falar andar de bicicleta, em português a gente usa o verbo andar. Em francês a gente usa o verbo fazer, como se fosse eu vou fazer bicicleta, né? Significa andar de bicicleta. Eu vou fazer... pode adicionar outro esporte aí. Vou fazer esqui, no caso seria eu vou esquiar, né? A gente fala em português, eu vou esquiar. Mas em francês eu vou fazer o esqui. Eu vou fazer um abraço em alguém. A gente também não fala vou dar um abraço em alguém. A gente fala vou fazer um abraço. Então, esse fazer é bem comum. Quando você vai fazer alguma coisa, você coloca o verbo fazer. Então, faire du vélo, né? Bicicleta, vélo, bem fácil. Vélo. Assim mesmo, igual a gente pronuncia em português. Vélo. Faire du vélo, faire du vélo, faire du vélo. Faire un bisou, faire un bisou. Então, du vélo, un bisou. Du vélo, porque é masculino, né? É o bicicleta, seria o vélo em francês. Por isso que a gente tem o du vélo. E faire un bisou, um beijo. Un bisou, quando você vai, sei lá, cumprimentar alguém no rosto. Faire un bisou. Un bisou. Faire un bisou. Faire du ski. Não, fazer esqui, né? Andar, tipo, esquiar. Faire du ski. Faire un câlin. Mais uma vez a gente tem o un, né? Que é o Faire un câlin. Fazer um abraço, né? Tipo assim,
dar um abraço em alguém. Faire un câlin. Se a gente fosse fazer uma frase aqui, a gente poderia já formar usando essas palavras que a gente tem. Por exemplo, je veux faire un câlin. Eu quero fazer um abraço, ou seja, eu quero dar um abraço. Mas a gente pode adicionar outra coisa, por exemplo, je veux faire du vélo. Eu quero andar de bicicleta. Je veux faire du ski. Je veux faire un bisou. Je veux faire dodo. Dodo é uma palavra fofinha para dizer dormir. Je veux faire dodo. É mais usado pelas crianças, na verdade. Je veux faire dodo. Je veux faire... Bom, você pode adicionar o que você quiser na frente. Eu quero fazer alguma coisa. Então, observa que a estrutura da língua em francês, ela é bem parecida com a estrutura da língua em português, né? Tipo, se a gente vai falar, eu quero alguma coisa, tipo, eu quero dormir. Esse dormir, ele não vai ser conjugado, ele vai só colocar o verbo ali, né? Dormir. Eu quero dormir. Se eu não for colocar o quero ali, eu não posso usar o dormir, porque senão ficaria eu dormir, certo? Então, em francês é a mesma coisa. Se você for falar eu quero dormir, aí tá certo. Se você for tirar o quero, aí o dormir tem que ser conjugado pelo eu, certo? Bem simples. Eu não quero complicar muito aqui, encher a cabeça de vocês de gramática, mas só para vocês entenderem a estrutura da língua. Então, quando estiver aprendendo, se você pensar na estrutura da língua em francês, você já vai saber se você tem que conjugar o verbo ou não. Então, eu quero dormir, je veux dormir. Se você não quiser colocar o veux, tipo, eu durmo, né? Você pode estar falando uma frase assim, durante o dia eu durmo. Então, pendant la journée, je dors, né? Aí não é dormir, é je dors, je dors, je dors. Pendant la journée, je mange. A gente aprendeu já o comer conjugado, né? Je mange. Je veux manger ou je mange. Je veux dormir ou je dors. Je dors ou je mange. Tá? Então tem essa diferença. Je mange, je veux manger. Je dors, je veux dormir. Tá? É isso, não esquece. Aí a gente tem mais uma palavra que é importante de hoje, que é pourquoi. Pourquoi é simplesmente por quê. Por quê? Na pergunta, né? Eu sei que em português a gente usa o porquê para tudo, na pergunta, na resposta, mas em francês o pourquoi é somente pergunta, tá? Sempre que tiver o pourquoi é pergunta. E aí a estrutura vai ser bem parecida com o português. A gente vai colocar o pourquoi na frente de tudo e em seguida a gente vai colocar o que a gente quiser perguntar. Então, por exemplo, pourquoi tu veux dormir? Então, por que você quer dormir? Pourquoi tu veux dormir? Pourquoi tu veux faire du vélo? Por que você quer andar de bicicleta? Pourquoi tu veux faire du ski? Pourquoi tu veux un bisou? Pourquoi tu veux manger? Então, pergunta. Pourquoi e alguma coisa na frente. Pourquoi? Pourquoi? Por. Esse U é bem U mesmo, tá? Não é U, é U. Pourquoi? Pourquoi? Vamos lá. Pourquoi? E aí, para responder, se você quiser responder, por causa disso, ou porque isso, a gente vai usar o parce que. Parce que. E quando a gente fala rápido, esse parce que, ele vira tipo um parce que. Parce que. Então, quando você vê alguém falando rápido, você vai ver que a pessoa vai falar, parce que. É isso, mas na verdade a pronúncia seria parce que. Parce que. Parce que. Mas se você for falar rápido, você pode falar o parce que, como se fosse parce que. Parce que. Então, vamos lá. Alguém te perguntou, pourquoi tu veux dormir? Parce que je suis fatiguée.
Então, porque eu estou cansada ou cansado, né? Fatigué é a mesma palavra, mulher e homem. Fatigué. Não se escreve igual, mas para falar é a mesma palavra, tá? Fatigué. Fatigué. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. 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 Percebe que tem todo um, né? Um sotaque ali. Fatigué. Fatigué. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. E aí você pode falar je ne suis pas fatigué. Seria o contrário. Então, se alguém te pergunta, por exemplo, pourquoi tu veux faire du vélo? Por que você quer andar de bicicleta? Pourquoi tu veux faire du vélo? Pourquoi tu veux faire du vélo? Pourquoi tu veux faire du vélo? E aí você pode falar parce que je ne suis pas fatigué. Aí, bom, eu vou sempre falar isso quando tiver a frase no negativo. Poucas pessoas usam o ne, né? Assim, na linguagem informal ninguém usa. Então seria je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. O pas é que vai colocar a frase no negativo, tá? Je suis pas fatigué. Ou je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. As duas estão certas, ok? Je ne suis pas fatigué ou je suis pas fatigué. O pas é que coloca a frase no negativo, repetindo. Então, porque eu não estou cansada. Então, se alguém falar pourquoi tu veux faire du vélo? Por que você quer andar de bicicleta? Parce que je ne suis pas fatigué. Porque eu não estou cansado. Ou enfim, você pode falar o que você quiser, né? Parce que je veux, porque eu quero. Parce que je veux. Parce que j'ai envie. Você pode falar isso também, mas o envie a gente ainda não aprendeu. Bom, a gente vai deixar para aula que vem. Aí essa palavra aqui que a gente vai aprender agora é o alors ou o donc. Essas duas palavras significam então. Você pode usar ou uma ou outra. O alors é mais para começar a frase. Então, quando você vai falar, tipo, então, tal coisa, aí você usa o alors. Alors, aujourd'hui, je veux dormir. Alors, sabe, vai começar e fala, então, é tipo o então de introdução. Alors. Alors. A partir de agora eu vou tentar falar com um pouquinho mais de frequência. Eu já falo isso bastante em francês, mas vou tentar falar aqui no podcast para vocês se acostumarem. E aí é só lembrar que o alors é então. Alors. Alors. E aí o donc, que também significa então, é mais usado no meio da frase para exprimir, tipo, um motivo daquilo estar acontecendo, sabe? Tipo assim, hoje eu acordei tarde, então eu vou dormir tarde, sei lá. Então, tá vendo? Esse então é pra falar que eu fiz uma coisa, então eu vou fazer outra, que é consequência dessa coisa. Aujourd'hui, je me suis levée très tard, donc je vais aller me coucher très tard. Então, esse donc, ele faz essa referência ali no meio da frase. Poucas pessoas usam diferente disso, tá? Então, esse é o uso mais corriqueiro dessas duas palavras. Alors e donc. Alors e donc. Donc. Você pode perceber que esse donc, ele termina no C. E a gente pronuncia esse C, tá? Donc. A gente escuta o donc. Poucas palavras a gente escuta, assim, tipo a última letra. Então, vamos lá. Vamos fazer a pequena releitura aqui, né? A revisão do nosso quadro de palavras de hoje. Je veux dormir. Je veux boire. Je veux manger. Tu veux manger. Tu veux faire. Ou je veux faire.
Je mange. Je dors. Faire du vélo. Faire un bisou. Faire du ski. Faire un câlin. Je veux faire un câlin. Pourquoi? Parce que. Alors, ou donc, je ne suis pas fatiguée, ou je suis pas fatiguée. E c'est bom, voilà. Isso é tudo por hoje. Essas são as nossas palavras de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar um like aí na plataforma que você estiver assistindo, porque isso ajuda a divulgar o conteúdo. Beleza? À bientôt! Bisous!